Vamos fazer a leitura? Está escrito assim: permita que o Senhor dirija os seus passos nos caminhos dele. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo provam o quanto vale ser filho de Deus. O diabo tentará, abaixa aí por favor. O diabo tentará fazê-lo desacreditar do Pai Celestial, mas jamais caia nessa mentira. Você está incluído na obra do Calvário, na qual Jesus levou as suas doenças e dores, transgressões, iniquidades e todo tipo de castigo para que você ficasse livre. Quem conhece a verdade é liberto por ela. Amém. Vamos pegar essa primeira parte aqui e vamos entender. Veja só, o que o missionário coloca aqui na parte inicial é que nós cristãos devemos permitir ser guiado por quem, igreja? Pelo Espírito Santo. Os nossos passos têm que ser guiados pelo Espírito Santo. Talvez alguém vai dizer assim, mas eu já automaticamente já deixo, isso acontece. Nem sempre. Olha só, estava dizendo na igreja pela manhã e à tarde, tem muitas pessoas que são de Deus, pessoas que estão na igreja, mas têm tomado decisões próprias. Vamos por parte, irmãos. Romanos, Paulo está falando que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Aí, quem são os filhos de Deus? João 1:12. Todos aqueles que receberam, me foi dado o poder de ser chamado de filho de Deus. Então veja só, nós quando aceitamos Jesus, quando temos Jesus como nosso Senhor, então nós ali passamos a ser uma nova criatura em Cristo. E naquele momento passamos a ser filhos de Deus. E agora, irmãos, que está como filho de Deus, eu preciso então ser guiado pelo Espírito Santo. Como eu estou dizendo, tem gente que está dentro da igreja, mas não tem sido guiado pelo Espírito Santo. Quando então toma as suas próprias decisões, quando então faz aí as suas escolhas, que filho de Deus é esse que quer, irmãos, que a sua vontade prevaleça, que quer que as suas decisões prevaleçam? Por isso que eu até fiz essa marcação aqui, permita, isso quer dizer, eu tenho que permitir, eu tenho que dizer, Deus, a minha vida está no teu controle, a minha vida é o Senhor que dirige ela, é o Senhor que guia os meus passos, porque, irmão, Deus não é entrão, Ele não diz lá na palavra que Ele está à porta e bate, se a gente abrir, Ele vai entrar, né? Então Ele não vai entrar se a gente não convidar, se a gente não chamar, se a gente não permitir Ele guiar os nossos passos. Outra referência que eu lembrei hoje, aqui à tarde, veja o caso do Jonas, profeta do Senhor, né? Fazendo, vamos dizer assim, a vontade de Deus, até então, quando então Deus fala para ele ir para Nínive, e a escolha dele foi para onde? Para Tarsis. Jonas indo para Tarsis, estava sendo guiado pelo Espírito? Não, mas era de Deus e era um profeta, né? Exercendo ali a sua, vamos dizer, a sua função. Veja só, então, nem todos que são de Deus, irmãos, nem todos que, vamos dizer, que fazem a obra de Deus, infelizmente, são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Tem que ter essa permissão. Nós temos que permitir, deixar, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos.
pode guiar, pode controlar. Senhor, faça a tua vontade, que a tua vontade prevaleça. Abaixa mais um pouquinho, por favor. Faça a tua vontade, é a tua vontade que tem que misericórdia. Vontade de Deus tem que prevalecer. Por isso que o missionário coloca aqui, irmãos, permita que o Espírito, que o Senhor dirija os seus passos. Quando você for tomar uma decisão, o que você deve fazer, irmãos? Senhor, qual é a decisão que o Senhor quer que eu tome? Se você tem que decidir algo na sua vida, o que você deve fazer? Senhor, qual é a decisão? Qual é a minha escolha? Porque você vai ver em Deuteronômio, a Bíblia fala que Deus nos deu o poder de escolha, está diante de nós a bênção e a maldição. Nós sabemos o que é bom, sabemos o que é mal. Cabe a mim, a você, irmãos, escolher. Cabe a nós permitir ser guiado pelo Espírito de Deus. Então, por isso que o missionário coloca aqui, permita que o Senhor dirija os seus passos. Vamos fazer essa confissão aqui? Diga assim: eu preciso permitir que o Senhor dirija os meus passos. Irmãos, cada passo que seja dirigido pelo Espírito Santo, a cada decisão que seja dirigida pelo Espírito Santo, cada atitude que você vai tomar que seja dirigida pelo Espírito Santo, a cada pensamento que seja, irmãos, dirigido pelo Espírito Santo. Falei para você o caso aí do Jonas, homem de Deus, profeta, em exercício, mas não estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Seria guiado se ele tivesse ido para Nínive, mas ele, guiado pelas suas próprias vontades, pela sua decisão na contramão de Deus, ele foi para o outro lado, foi para Tarsis. Não estava sendo então guiado pelo Espírito Santo, né? Então, que a gente abra os nossos olhos, que você e eu, a gente fique atento. Nós precisamos permitir. Eu tenho que colocar diante a minha vida, o meu coração, e tudo que eu for fazer, Senhor, o que o Senhor tem para mim, nesse dia? O que o Senhor tem para que eu possa tomar as decisões corretas? Entendido essa primeira parte, irmãos? A segunda parte que nós já lemos: o diabo tentará fazê-lo o quê? Desacreditar do Pai Celestial. Vamos ler em voz alta aí, repete comigo aí: mas jamais caia nessa mentira. Vamos repetir isso? Mas jamais caia nessa mentira. Qual é a mentira, irmãos? A mentira é que o diabo quer fazer com que a gente aceite, os problemas, que a gente aceite as enfermidades, que a gente aceite o desemprego, que a gente aceite as coisas ruins, como se fosse fazer parte da vida. Não, irmãos, na morte de Cristo na cruz, veja que Deus ali tinha um plano de salvação para todos nós. E juntamente com esse plano de salvação, lembra do que Jesus disse em João 10:10? Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. O diabo quer fazer a gente entender miséria, mas Deus está dizendo, não é miséria não, é vida abundante. O inimigo está dizendo enfermidade, doença, a palavra está dizendo somos curados, somos sarados. O inimigo está dizendo somos aprisionados, estamos prisioneiros de Satanás. Não, pela palavra, a Bíblia diz que foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para nos dar liberdade. Então, não aceite, irmãos, o diabo querer te enganar. Não caia nessa mentira. Estou usando as palavras do missionário aqui. Não caia nessa mentira, tá? Então vamos ver o que a palavra do Senhor tem nos ensinado e não vamos cair na mentira de Satanás. Terceiro parágrafo:
livre-se das garras do inimigo e saia do cativeiro. Satanás já foi derrotado. Reconheça a sua liberdade em Cristo e a confesse ousadamente. Vamos pegar essa parte aqui, irmãos? Reconheça a sua liberdade em Cristo e faça o quê? Confesse ousadamente. A nossa confissão. Agora há pouco, estava folheando a Bíblia, passei por Romanos 10:10. Quando o coração crê, irmãos, a boca tem que confessar. Porque através da nossa confissão existe salvação. Existe a intervenção divina. Você está lutando aí para ter uma vitória, você crê, confesse a sua vitória. Você está lutando aí pela cura, confesse a cura. Está lutando aí, irmãos, pela libertação, confesse a libertação. Como? Chamando a existência. Eu sou curado, eu sou liberto, Jesus já venceu e eu sou um vencedor em Cristo Jesus também. Amém, igreja? É o que o missionário coloca aqui. Precisamos reconhecer a nossa liberdade em Cristo e confessar de forma ousada. Não tenha medo. De forma ousada, confesse a sua liberdade em Cristo. Aí, o quarto parágrafo. A obra divina requer dos servos do Altíssimo bastante trabalho. O Pai e o Filho trabalham até agora. E quem for sábio também o fará em prol do reino dos céus. De fato, aqueles que dedicam seu tempo ao Senhor desfrutarão da recompensa divina. Você entendeu essa parte aqui, irmãos? O Pai e o Filho trabalham até hoje. Aí o missionário coloca aqui que se nós formos sábios, nós estaremos também trabalhando, se esforçando em prol ao reino dos céus. Ao reino de Deus. Sabe, aqui eu quando eu lia isso hoje pela manhã e à tarde, eu me lembrei do Salmo 89. Eu quero ler com você aqui, ó. Isso aqui é para abrir os nossos olhos sobre trabalho, sobre esforço. Salmo 89, o verso 19. Salmos 89, verso 19. Enquanto algumas pessoas estão procurando ainda na Bíblia, volta a ler essa parte final aí onde paramos. Aqueles que dedicarem o seu tempo ao Senhor desfrutarão da recompensa divina. Em outras palavras, diga assim comigo, irmãos: o meu esforço dedicado a Deus e às coisas de Deus, diga, me trará recompensa divina. A gente mudou as palavras, mas o sentido é o mesmo. É o que o salmista está dizendo. O Davi está dizendo assim, ó, verso 19: então em visão falaste do teu santo e disseste: socorri um que é esforçado. Quem que é socorrido? O que é esforçado. Exaltei a um eleito do povo. Então vamos aqui entender, irmãos. O seu esforço não é em vão. Tudo que você tem feito para buscar a Deus está registrado. Às vezes você diz assim, alguém pensa, né? Eu vou na igreja, não vejo resposta. Eu vou buscar a Deus, não vejo solução. Eu vou buscar a Deus pela família, não vejo uma mudança, não vejo uma melhora dentro de casa. Não precisa ver, creia. O seu esforço, Deus vai te socorrer. O Salmo 46:1 diz que o nosso Senhor, Ele é o Deus bem presente na hora da aflição, na hora da angústia.
Irmãos, é nessa aflição, nessa luta, nessa dificuldade que você está se esforçando, você está se empenhando, você está ali dando, né, o máximo de você para buscar a Deus. É nessa hora que então Deus vai lembrar e vai falar: opa, socorri aquele que é esforçado. Aí vem Deus e te socorre, né, no momento de luta, no momento de dificuldade, no momento que você menos esperava. Amém, igreja? Está aí na tela, ó. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na angústia. Entenderam essa parte aqui, irmãos? Aqueles que dedicam, é todos? Não. Aqueles que dedicam, aqueles que se esforçam, então, desfrutarão da recompensa divina. Então continue se esforçando em buscar a Deus, continue se esforçando em vir na igreja, continue se esforçando em ter, irmãos, um momento de oração em casa, continue se esforçando em fazer a leitura bíblica. O seu esforço está tudo sendo registrado. Às vezes a gente quer cair, irmãos, naquela situação enganosa que o diabo quer promover, né? Ninguém está vendo o meu esforço, minha família não valoriza o esforço que eu estou fazendo, o pastor, a igreja, os obreiros, os irmãos, olha, eles não dão valor. Irmãos, não queira receber aplauso dos homens, busque agradar a Deus, pois é do Senhor que vem a sua recompensa. Amém? Então, ainda que o homem não olhe para você, ainda que as pessoas não estão, né, vendo o seu esforço, Deus está vendo todo o esforço que você está fazendo. E o Salmos 89:19 diz que Ele vai socorrer. Ele socorreu, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Se Ele socorreu Davi porque Davi esforçou, Deus também vai te socorrer. Deus está vendo o seu esforço. Amém, igreja? Mas para ter esse socorro nós precisamos se esforçar. É o que o missionário coloca aqui. Nós precisamos dedicar o tempo ao Senhor para desfrutar da recompensa divina. E por último, um dia o justo recompensará cada servo seu e reivindicará para si quem obedeceu aos seus ensinamentos, desfrutando de uma vida reta. É o que eu tenho falado há alguns dias já, irmãos, que nós não sejamos somente ouvintes da palavra. Por mais difícil que seja, Jesus, desde o início, ele disse que seria difícil. Disse ou não disse? No mundo tereis as dificuldades, as lutas. A pessoa ser enganada pelo maligno, ela achar que quando então ela vir para a igreja, irmãos, tudo vai ser um mar de rosas. É um engano que Satanás traz no coração das pessoas, naquele sentido assim: não, agora eu estou na igreja, eu estou buscando a Deus, tudo posso, tudo vai acontecer, os milagres, olha, virão. Opa, calma, irmãos. Tudo no tempo de Deus as coisas acontecem, mas até para que os milagres venham a acontecer, a gente vai passar por dias difíceis, dias, né, tenebrosos. Olha o Davi dizendo, irmãos: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque eu sei que o Senhor está comigo, e Ele vai me ajudar. Então, ainda que eu passe, ainda que eu enfrente, ainda que eu lute, ainda que eu esteja passando por dor, por momento de choro, por momento de confronto, de humilhação, de perseguição, irmãos, não temas, apenas continue acreditando que o Senhor está contigo e essa fase difícil vai passar. Amém, igreja? Mas existe luta, existe as dificuldades. Porque, irmãos, seria tão bom você vir aqui e ouvir assim: olha, tudo é mil maravilhas, tudo é fácil, tudo, olha, você não precisa se esforçar muito, porque isso aí, né, vai acontecer de forma natural. Seria muito bom,
para todos nós ouvirmos isso. Mas Jesus orientou: olha, tem luta, tem dificuldade. Paulo disse que tem o dia mau. O Paulo fala, irmãos, que no dia mau vem as ações da carne das pessoas, né? A luta contra a carne e sangue, mas nós não lutamos contra as pessoas. A nossa luta é espiritual, contra principado, contra demônio, contra a força das trevas, contra os espíritos enganadores. Então, veja, irmãos, requer dedicação, e nós temos que estar ciente que por mais que difícil seja, aí o Paulo declara: nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Lucas 22:46, e disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém. Pode guardar aí a apostila do curso Fé. Glória a Deus. Cada dia tem sido uma lição especial, que tem trazido de fato, assim, irmãos, grande conhecimento bíblico mesmo. Amém. Que a gente venha valorizar mais, né? Para se fortalecer em Deus mais e mais. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 31. Eu comecei a pregar essa palavra de manhã. De manhã eu já entrei direto ali no capítulo 1 de Josué. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Mas eu, voltando às folhas aqui, eu pude observar o que aconteceu, e posso dizer para você que é a mesma declaração que Deus havia dito, só que através, né, por meio do Moisés, Deus falou com Josué. Deuteronômio 31, o verso de número 7. Amém. Inclusive essa palavra eu ouvi ela na terça-feira. Ontem não tinha a intenção de orar ela aqui com a igreja, com os irmãos que vieram para a oração. Orei essa palavra em cima dela, e Deus então colocou ao meu coração para transmitir hoje para a igreja. A gente precisa, irmãos, de pelo menos 2 princípios para triunfar. Às vezes a gente pede tanta coisa errada para Deus. Não é que é errado pedir, mas a hora, o momento, muitas vezes é errado. A Bíblia diz assim: pedi, pedi, não recebeis, porque pede mal. O que está dizendo? Não pode pedir? Pode, mas não é a hora certa de pedir isso. Então a gente acaba pedindo errado, né? Guarda essas 2 palavras, nós vamos estudar elas hoje. Eu quero, né, mostrar aqui algumas referências dessas 2 palavras. Diga comigo assim: força e coragem. Mais forte, vamos lá? Força e coragem. Amém. É o que a gente precisa, irmãos, para vencer qualquer batalha, qualquer luta, qualquer adversidade. Na nossa tradução aqui vai estar assim, ó, esforça-te e anima-te. Mas encontra uma tradução que diz aí, força e coragem. Olha aí, ó. Pode ser essa também, o sentido é o mesmo, né? Se puder, olha na tela mais perto aí, ó. Então Moisés chamou a Josué e, enquanto todo o povo observava, disse a ele: seja forte, seja corajoso, pois você vai levar esse povo à terra que o Senhor prometeu aos teus antepassados. Você fará com que herdem essa terra. Amém. Irmãos, olhando para esse versículo, que responsabilidade Deus deu a Josué. Era bem assim, irmãos, só para você entender o peso de responsabilidade. Ei, Josué, se você vacilar, todo esse povo vai padecer, vai sofrer, vai morrer, e vai estar tudo nas suas mãos, o sangue deles. Meu Deus.
Não vacila não, Josué. Seja forte e corajoso. Irmãos, foi o que o Josué precisou para ter então essa palavra. Por todos os textos que a gente encontra aqui, o Josué precisou dessa observação que Deus deu a ele: seja forte e seja corajoso. Força e coragem. Amém. Vamos atentar para esse versículo mais um pouquinho aqui, irmãos. Se coloca no lugar do Josué. Coloca você, Deus falando com você essas palavras. Se você não tiver força, se você não tiver coragem, sua família, vamos dizer assim, as pessoas que estão à sua volta, colegas, de trabalho, da escola, da igreja, se você não for bem, Josué, nós somos Josué o dia de hoje, se você não for bem, Josué, todo esse povo vai padecer por causa sua. Meu Deus do céu. Você já viu quanta responsabilidade a gente tem, irmãos? Isso se chama responsabilidade da fé cristã. Que nós temos que, mesmo com todas as dificuldades, nós temos que dizer sim para Deus. O Josué não ficou olhando, Senhor, olha, pensando bem, eu não quero essa missão. Pensando bem, Deus, eu não quero isso para mim, porque se eu não conseguir, se eu não tiver força, se eu não tiver coragem, eu sei que esse povo vai sofrer e eu vou ser o culpado. Veja que o Josué não teve escolha. E muitas vezes, irmãos, isso acontece também comigo e com você no dia a dia. A gente não tem escolha de representar o reino dos céus. Nós não temos escolha, Deus já nos escolheu. Um certo dia eu li aqui com a igreja, em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz, irmãos, que a gente está aqui nessa terra para cumprir o propósito de Deus. Então nós estamos aqui porque Deus tem propósito para cumprir, e nós temos que marcar essa geração, seja a família, um amigo, as pessoas que estão perto, pessoas próximas lá do trabalho, pessoas da escola, da rua, quem Deus tem colocado no seu caminho. Você tem que estar forte e você tem que estar, irmãos, com coragem. Ei, Josué, se você falhar, eles vão falhar. Se você não falhar, eles também não vão falhar. Agora, irmãos, vamos entender aqui, essa força aqui, a gente precisa entender também que não é a força humana em si, é a força de Deus. A nossa força, ela é limitada. Você já viu, irmãos, que tem coisas que você faz, você cansa? Você queria fazer mais. Você queria, eu estou animado, mas eu não tenho força para fazer. O que está acontecendo? Sua força acabou. É limitado. Então Deus está aqui tratando com Josué e está fazendo ele entender, irmãos, que essa força é a força de Deus na vida dele, que ele precisava. Que, irmãos, faria toda a diferença na sua vida. Pensa comigo aí rapidinho, irmãos. Eu acredito que cada um já teve experiências de você ter enfrentado lutas, adversidade, momento difícil, que você olhou para você e disse assim: eu não vou conseguir, agora é o meu fim, agora acabou, não tem mais o que fazer, eu já estou nas últimas. Aí de repente, irmãos, você supera, de repente você passa as barreiras, de repente você triunfa, vence. Aí você fala assim: nem eu sei de onde vem essa força. Mas a gente sabe de onde vem, irmãos? De Deus, do Senhor. Então é isso que Deus está falando para Josué. Josué, seja forte. Essa força, olha, não é sua somente, tem que ter a força divina, a força do alto. Essa força, irmãos, que muitas pessoas deixaram de buscar. Paulo diz, a gente vai colocando aqui na tela para ser rápido, Efésios 6:10, Paulo diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
O Paulo está dizendo assim, com a força do Senhor, a força do seu poder, a gente então, irmãos, lá no versículo 13, ele fala que nós vamos então lutar contra as obras da carne, nós vamos lutar contra principado, contra potestade, e no 13 ele diz, nós vamos então estar revestidos de Deus, tendo a armadura do Senhor, para então resistir o dia mal. Diga comigo assim, irmãos, com a força de Deus, eu vou resistir, diga, eu vou aguentar o dia mal. O dia mal, irmãos, vem para mim, vem para você, vem para todas as pessoas. A diferença de resistir, de aguentar, de suportar o dia mal, é quando nós temos a força de Deus. Somente a nossa força, nós não temos condições de aguentar o dia mal, mas com a força de Deus em nós resistimos o dia mal. E como que terminamos o dia mal? Como que terminamos o dia de luta, o dia difícil, o dia pesado que foi? Como que o Paulo diz que terminamos? Quando temos a força de Deus, terminamos firmes. Amém, igreja? Diga comigo, com a força de Deus, eu resisto o dia mal e termino o dia mal firme em Deus. Você termina o dia mal, irmãos, em pé, sem cair, firmado no Senhor. Mas isso é para quem busca a força de Deus. Versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. É com a força de Deus, é com a força do Senhor que nós vamos então resistir o dia mal, que vamos terminar o dia mal de cabeça erguida, vamos terminar o dia mal triunfando, vamos terminar o dia mal, irmãos, olha, como diz, pode vir outra luta, estou pronto, tem a força de Deus em mim, pode vir outra perseguição, estou pronto, tem a força de Deus em mim, pode vir o que for, o diabo, o demônio, Satanás, que for, eu tenho a força de Deus em mim, eu vou terminar o dia mal firme, em pé, na presença de Deus. Amém? 1 Coríntios 13, versículo é o 13, o capítulo é 16. 1 Coríntios 16, 13. Troca a tradução que diz aí força e coragem. Isso. Aqui só está invertido, aqui fala primeiro corajoso e depois forte, mas isso não altera no resultado final. Estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé e sejam fortes e corajosos, ou seja, corajoso e seja forte. Estou falando primeiro aqui ser forte porque estamos ainda falando da força de Deus. Depois no final eu vou falar dessa coragem. Agora, igreja, vamos atentar aqui, olha o que Deus me fez enxergar nesse versículo. Eu vejo que há uma sequência aqui, Primeiro, vigiai, depois permanecer firme na fé, depois corajoso e forte. Vamos pegar aqui a parte final. Para ter ou ser corajoso e ser forte, veja que antes disso tem o que, igreja? Está firme, está vigilante. Estava passando assim a leitura agora à tarde, de manhã eu nem falei isso, agora à tarde, e Deus falava no meu coração assim, muita gente não consegue ter a força, não consegue ter essa coragem, porque falta vigilância, falta vigiar, abrir os olhos, falta estar firmado na palavra. E aí, irmãos, o Espírito falava ao meu coração assim, se eu vigio, se eu me firmo na palavra, irmãos, eu vou desfrutar, eu vou, vamos dizer assim, usufruir, utilizar da força e da coragem para então vencer.
Não sei se você já participou de algum culto, algum momento que foi, né, tão assim maravilhoso. Nossa, aquele culto foi, me fortaleci em Deus, saí, olha, fortalecido, e de repente, irmãos, talvez até lá fora acabou a força, talvez no outro dia já não tem mais força nenhuma. Algumas pessoas, talvez já é uma semana depois, um mês depois, a pessoa fala assim: nossa, e agora? O que aconteceu? Eu saí tão bem da igreja, fortalecido, para cima, de cabeça erguida, e agora tudo foi, né, de água abaixo aí. O que aconteceu, irmãos, para essa pessoa perder essa força? Faltou vigiar em certos pontos. Faltou, irmãos, ela estar firmada na palavra. Veja, tem gente que até está se fortalecendo, tem gente que está: Senhor, me fortalece, Senhor, me dá força, e Deus tem dado. Mas o que acontece, irmãos, no dia a dia? Falta vigilância, falta vigiar, abrir os olhos, falta ficar firmado na fé. Então, assim, que sirva para mim, para você, essa lição. Não adianta somente pedir para Deus fortalecer, eu tenho que vigiar para essa força permanecer mais tempo em mim. Eu tenho que estar firmado na palavra para essa força permanecer mais tempo em mim. Porque Deus me dá força, aí Deus me dá força, e daí, irmão, eu começo a falar mal de alguém, começo a perseguir alguém, a humilhar alguém, começo a mentir, começo a fazer coisa contrária à palavra. Eu não vigiei, e aí, irmãos, eu me esvazio todinho, né? É tirado tudinho do que Deus havia me dado. Então, olha só, vigie, fique firme na fé, seja corajoso e seja forte, como diz aí a sequência, não? Outro versículo aqui, ó, Salmo 27, 1. Salmos 27, 1. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem temerei? Olha agora, igreja. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Qual é a declaração que o salmista fez? O Senhor é a força da minha vida. O salmista está dizendo assim: é o Senhor que me fortalece, é o Senhor que dá força para a minha vida, é o Senhor que dá força para o meu coração, é o Senhor que dá força para o meu entendimento, né? Para ele se renovar, é o Senhor que dá essa força. Vamos buscar, irmãos, em Deus essa força. O que está faltando na vida de muita gente é essas duas instruções: força. Amém, igreja? Força. Aí alguém diz assim: pastor, já tive força de Deus, hoje eu já não tenho mais, porque eu fui enganado pelo diabo, caí no pecado, estou no lamaçal, minha vida está destruída. A questão é: você quer continuar? Se você quer sair dessa, né, situação do lamaçal, onde o diabo te derrubou, se você quer sair, eu me lembrei, irmãos, de Juízes, capítulo de número 16, o verso 28. Sabe de quem eu estou falando aqui? Sansão. Sansão, ele tinha pecado, ele estava, irmãos, vivendo ali o pecado, né, com aquela mulher, aonde ele havia deitado com ela, não era permissão de Deus, e aí o Sansão, ele faz ali uma oração a Deus: Senhor, errei, falhei, pequei, fiz, né? Mas eu não vou ficar na lamaçal não. Se o Senhor me dá mais uma chance, uma oportunidade, eu peço que o Senhor me esforce. Tem uma tradição que fala força, né? Ó Senhor, peço que se lembre de mim. Leia comigo, igreja. E que só mais esta vez me dê força para se levantar, né? Para vencer os inimigos, vingar dos filisteus. Agora para pensar comigo, irmãos. Se até Sansão,
que estava, vamos dizer, né, no lamaçal, mas estava decidido sair dali. Até Sansão, que estava caído, Deus deu força. Imagina eu e você que está sempre na presença de Deus. Não sei se você entendeu aqui a parte, né, espiritual. Até Sansão no pecado, né, na falha, no lamaçal. Embora, irmãos, observação, ele quis sair. Ele errou, falhou, mas ele não quis ficar lá. Senhor, se o Senhor me der uma chance, eu saio daqui. Mas fortalece, Senhor. Senhor, me dá força. Irmãos, tem gente que está precisando pedir essa força. Força para vencer o pecado, força para vencer, né, essa luta interna, força para vencer essa adversidade. O Sansão pediu a Deus força. E você vai ver aí no versículo de número 30, o que aconteceu no versículo 30? E disse, né, que eu morra com os filisteus, e em seguida ele empurrou com toda a força, e o templo caiu sobre os oficiais, sobre todo o povo que ali estava. Assim Sansão matou mais gente quando morreu do que durante todo o tempo em que viveu. Entenda que aquele tempo a luta era homem contra homem, povo contra povo, por isso que fala dessa luta física. Mas ele pediu a Deus força. O que Deus me fez lembrar desse texto aqui, irmãos, é que se até Sansão, né, quando quis sair do pecado, pediu a Deus força e Deus deu, que a gente também possa, as nossas falhas, os nossos erros, até pecado, Senhor, me dá força para sair desse pecado. Senhor, me dá força para sair dessa vida torta. Senhor, me dá força para sair dessa vida que não te agrada, né? Tem gente que fala assim, eu não tenho força. Peça a Deus. Olha Sansão pedindo aqui, se o Senhor me der, eu vou sair daqui e vou vencer esses filisteus. E venceu, irmãos. Por que venceu? Porque Deus deu a ele a força. Então fique esse entendimento. Se até Sansão Deus deu força, imagina para nós. A força vai vir, mas nós precisamos buscar. Amém? Entendido aqui, irmãos, essa parte da força? O que Davi precisa? O Josué, né? Falei de tantos assuntos aqui, Paulo, Josué, falamos aqui, né, do salmista, mas o foco inicial, Deuteronômio, né, que é a história de Josué. O que Deus estava dizendo para Josué? Seja forte, busque essa força do alto, tenha a força de Deus. E aí a segunda direção, depois da força, o que a gente vai ver agora? Coragem, seja corajoso. Vamos ler aqui no capítulo 1 de Josué, Josué 1, vamos pegar aqui o versículo 6, 7 e 9. Depois quem quiser ler essa primeira parte aí, leia. A Josué 1, o versículo 6, 7 e 9. Vou pegar essa tradução que está aqui, ó. A primeira parte já falamos, seja forte. Agora Deus está dizendo para ele ser o que, igreja? Corajoso. Seja corajoso. E você terá sucesso como líder do meu povo. E vai conquistar a terra que prometi aos seus antepassados. Seja corajoso. Versículo 7. É importante que você seja forte e valente, e que tenha o cuidado de obedecer a todas as leis que Moisés ordenou. Se você quer ter sucesso em tudo o que vai fazer, seja obediente a todos os pontos da lei que o meu servo Moisés passou para você, sem se desviar para a direita e nem para a esquerda. Versículo 9. Digo e repito, seja forte e corajoso.
nada de desânimo e não fique com medo. Lembre-se bem, o Senhor, o seu Deus, estará com você, esteja onde estiver. Amém. Vamos aqui, irmãos, falar um pouquinho da coragem. Eu só não lembrei, também não fui atrás, mas há mais ou menos uns 10 dias aqui na igreja eu preguei uma palavra. Eu não tenho certeza se foi numa sexta ou num domingo, mas eu falava da coragem. O medo, não sei se você vai recordar, até compartilhei ontem de novo uma arte sobre a coragem. O que é ser corajoso, irmãos? É você, mesmo tendo medo, é você fazer. Isso é ser corajoso. É mesmo você estar com medo de algo e você, irmãos, ir adiante. Tem gente que por causa do medo ela bloqueia. Por causa do medo ela deixa de fazer, ela deixa de falar, ela deixa de ter atitudes. Não, eu estou com medo. Não, irmãos, ser corajoso é, mesmo com medo, fazer. É claro que na direção de Deus. Vamos pegar aquela passagem do Pedro que afundou. Jesus estava caminhando por cima do mar. O Pedro pergunta: és um fantasma? Jesus falou: não, sou eu. Aí o Pedro fala assim: se é tu, manda ir ter contigo. Jesus fala: vem. O Pedro começa a ir. Aí a tempestade, o vento forte, né? E de um lado e do outro as ondas estão subindo. O Pedro tira os olhos de Cristo, olha para as ondas, para o vento forte, e o que acontece? Tem medo. O medo toma conta. E com medo a Bíblia diz que ele começa a afundar. E aí, irmãos, olha, mesmo com medo, ele estende as mãos. Isso aqui entenda, ó. Mesmo com medo, ele teve coragem de pedir socorro. Tem gente que na hora do medo, irmãos, ela desiste da vida. Não, vou morrer mesmo. Acabou, não tem mais o que fazer. O Pedro estava tomado de medo. Mas mesmo assim ele estende as mãos e grita: socorre-me, né? Ajuda-me, mesmo com medo. Isso é ter coragem. Você está com medo de algo, irmãos, e mesmo com medo você vai fazer. Mesmo com medo você não vai ficar paralisado. Então Pedro clamou pedindo socorro, mesmo com medo. Então entenda aí, mesmo com medo, irmãos, não para não. O Josué, depois da morte do Moisés, ele ficou com medo. Sabe por quê? Moisés era um mentor, um líder espiritual, vamos dizer assim, irmãos, uma pessoa gabaritada, uma pessoa muito inteligente, Moisés, irmãos, o libertador. E o Josué: quem sou eu? Meu Deus, e agora o que vai ser de mim? O que vai acontecer? O Josué bloqueou, ficou com medo. Ficou com medo. Depois da morte do Moisés, ele ficou com medo. Caiu ali, ficou prostrado, e o Senhor está encorajando ele. Tenha bom ânimo, seja fortalecido, tenha coragem, tenha coragem. Mostrei para você 3 vezes Deus precisou dizer a Josué: tenha coragem. Porque o Josué estava, irmãos, amedrontado. Ele estava ali caído, prostrado. E aí quando então, olha o que a Bíblia nos mostra aqui. No versículo 9 ainda, né? Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, tenha força e tenha coragem, não te pasme, né? Não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Então veja que mesmo com medo, o Josué, ele vai, irmãos, de forma corajosa obedecer o que Deus estava falando. Aí a gente vai pular do capítulo 1 para o capítulo 3. Lá no capítulo 3, eu vou só resumir aqui e você depois pode ler em casa.
No capítulo 3, naquela preparação, Deus fala com Josué: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E aí, irmãos, eu parei para analisar por que Deus estava dizendo: Josué, tenha coragem, Josué, seja corajoso, porque Deus sabe, irmãos, o que está por vir. Sabe ou não sabe? Sabe, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele sabe de tudo. E olha só, Deus sabendo o que viria no caminho do Josué, e aí Deus está dizendo: seja corajoso, Josué. Agora no capítulo 3, o Josué se volta para Deus, se consagra, jejua. O Josué diz: olha, a gente precisa se santificar hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então ali, irmãos, foi o momento que, né, ele assume a palavra, ele então se esforça, encoraja no Senhor. E ainda no capítulo 3, você pode ver aí que fala da história do mar, né, onde então a Bíblia nos mostra que estava diante dele o Jordão. O Jordão era um grande empecilho para eles continuarem. O Jordão era algo, humanamente falando, irmãos, impossível de passar ali andando. Mas por que Deus falou para ele ter coragem? Porque Deus sabia, irmãos, do que ele iria enfrentar. Veja aqui, irmãos, pega essa inspiração. Quem não é corajoso não passa o Jordão. Se não tiver coragem, irmãos, para diante do Jordão. O que representa o Jordão para nós hoje? Obstáculos. É aquele obstáculo que aparece no seu caminho. Se você não tiver coragem, irmãos, aquele obstáculo para você. Você olha para um lado, para o outro, não, só água, não tem o que fazer, aqui é o nosso fim, acabou. Mas Deus já havia falado: Josué, coragem. No espírito de Josué eu creio, né? Deus falou: ser corajoso, Josué. E aí, irmãos, olha só, você pode ler depois o capítulo aí, e eles passam, né, o Jordão como se fosse terra seca. Mas só passaram porque Josué teve coragem. Irmãos, você só vai enfrentar as adversidades se você for corajoso. E volto a dizer, ser corajoso é você fazer mesmo tendo medo. Volto a falar, irmãos, o José estava com medo dessa missão, substituir o Moisés, mas mesmo com medo ele passou adiante, está fazendo. E não acaba por aí não. Passamos aí o capítulo 3, o 4, vai até o 5, você vai encontrar, irmãos, outra luta, outra dificuldade. Que o capítulo 5 fala das muralhas de Jericó. Agora eles chegaram até as muralhas, depois você pode ler lá a história. A Bíblia diz que ninguém entrava e ninguém saía. Aí, vamos dizer, né? Os medrosos, não, agora é o fim, não tem mais o que fazer. Até aqui foi bom demais estar com vocês, porque ninguém entra, ninguém sai, não tem mais nada para fazer. E dentro do coração do Josué, o que Deus havia dito? Coragem. Irmãos, por isso que nós temos que ter a palavra. Quando alguém diz, você não vai conseguir, acabou, é o seu fim, não tem jeito, não adianta, você está perdendo seu tempo, mas dentro do seu coração vai vibrar aquela palavra que Deus te deu: coragem, força, coragem. Por isso que é importante ter a palavra do Senhor, porque quando tudo está falando ao contrário, irmãos, ainda que as evidências são verdadeiras, o que a gente está vendo é real, mas no nosso coração nós estamos crendo. Eu estou sobre a palavra de Deus, eu estou sobre a promessa do Senhor. Foi o Senhor que disse, o Senhor que falou, Ele é fiel para cumprir o que Ele disse. Então isso vai fazer toda a diferença. Aí o que aconteceu? Lembra da história? Com coragem, Josué começa a dar a volta nas muralhas, começa a tocar lá, né, a trombeta.
E aí de repente o que acontece, igreja? As muralhas caem por terra, mas ele teve que ter coragem. Só para aumentar aqui o nível de dificuldade para você entender, até dizia à tarde, a gente quando fala muralha, a gente entende nos dias de hoje como se fosse um muro, né? Uma feira de tijolos igual dos dias de hoje, uma muralha. Depois, se você tiver curiosidade bíblica, pesquisa aí centímetros, comprimento dessas muralhas. Irmãos, eram largas, grandes, compridas. Então não era só como o dia de hoje, né? Um muro, uma fileira aí de muro, né? Alguns tijolos, uma pesada ali derruba. Não, irmãos, o nível de dificuldade era grandíssimo. E só, irmãos, caiu por terra, né? Claramente o poder de Deus se manifestou, mas lá atrás Deus já havia dito: coragem, Josué. Irmãos, sem coragem a gente não entra e não sai. Sem coragem a gente não avança. Sem coragem a gente não passa, irmãos, pelas muralhas. Com coragem, Deus derruba as muralhas. Então seja corajoso. E aí, irmãos, capítulo 5, né? Vamos aqui agora chegar no capítulo 6. A Bíblia fala da cidade de Ai. Capítulo 7, né? Capítulo 7 fala da cidade de Ai. Eles acharam que as lutas seriam fáceis. Já no capítulo 7 aqui, a gente vê que o Josué deixou de usar a força máxima. Pode ler depois. Capítulo 7, o início do capítulo 8, Deus trata com Josué. A cidade, a população de Ai era pequena, né? E aí veio um e falou assim: Josué, com 2 ou 3 mil homens, a gente fácil vence esses inimigos. Vamos entender aqui, irmãos? Josué, sem a força de Deus, a gente vence esses inimigos. Quebraram a cara, irmãos. Sem a força de Deus, a gente não consegue nada nessa vida. Olha só, sem a força máxima do nosso exército, não precisa cansar o povo, não precisa usar a força máxima, não precisa usar essa força do alto, não, José. Entenda, irmãos, a inspiração, tá? Porque tem gente que fala assim: não, eu vou resolver, eu vou fazer, eu dou conta. Irmãos, coloca Deus na frente de tudo. Ainda que aparentemente você diz: eu consigo, eu posso, sempre recorra à força de Deus, né? Porque é Deus que nos capacita. Então, de primeiro momento, o que aconteceu, irmãos? Sem a força máxima, o que aconteceu? Perderam a batalha. Tiveram que sair, irmãos, fugidos da cidade de Ai. Por quê? Não usaram a força máxima, todo o exército. Aí eu entendo aqui, né? Não usaram a força de Deus, do alto. Perderam. Josué chora, lamenta, Josué volta para Deus ali, está arrependido. A gente vê a história falando do pecado de Acã, tinha tanta coisa errada ali. Depois ali a gente vê o Josué coloca a casa em ordem. E aí no capítulo 8 você já vê, né? Então Deus dizendo: olha, não temas, não te espante, toma contigo toda a gente de guerra. O que é isso, igreja? Pega a força máxima, Josué. Aquela força máxima que você venceu lá Jericó, as muralhas, aquela força máxima que você venceu lá, né, passando o Jordão. Josué, pega toda essa força, toda essa gente. Amém, igreja? Está entendendo aí, irmãos? Né? Deus falando: pega tudo, toda a força, toda a gente de guerra, e levanta e sobe contra Ai. Olha que tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. E aqui a gente vê, irmãos,
tiveram vitória, venceram, mas venceram com a força do alto, a força de Deus. Não adianta a gente querer, irmãos, achar que humanamente a gente pode. Nós temos as nossas limitações. Nós precisamos estar sempre ciente. Lembra que Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Sem a força de Deus a gente não pode. Então é essa força que nós precisamos, né, para ter coragem, para a coragem estar, irmãos, em nós, no momento que a gente está ali lutando, né, essa coragem. Eu só vou terminar aqui lendo Atos 4:29. A igreja primitiva, eles pediram a Deus coragem, ousadia. Você vai ver Paulo falando que Deus não nos deu um espírito de medo, de temor, mas sim de ousadia. Atos 4:29. E agora, ó Senhor, preste atenção às ameaças deles e conceda aos seus servos que anunciem a sua palavra com que, igreja? Olha aqui na tela, com coragem. O que a igreja está pedindo? Coragem. A igreja primitiva, irmãos, a igreja de Atos 4 está dizendo: Senhor, olha, precisamos da palavra com coragem. Irmãos, peça sempre a Deus: Senhor, me dá essa coragem, me dá uma palavra corajosa, Senhor, me dá uma palavra que venha me encorajar. Irmãos, isso vai fazer você ser ousado, isso vai fazer você tomar decisões que você nunca tomou na vida, claro que sempre na direção de Deus. Amém? O que a igreja pediu, aqui, povo de Deus? Coragem. A igreja de Atos pediu que anunciasse a palavra com coragem. Tem uma outra tradução? Pode pôr aquela, acho que é ousadia que tem aí. Eu li uma, isso, ó. Que os teus servos, né, que a igreja fale com toda ousadia a tua palavra. Ousadia, coragem. Isso vem de Deus e vem para nós. Amém. Nós vamos terminar aqui. São essas duas coisas que nós precisamos. Eu creio, irmãos, que na atualidade, força e coragem. Deus sabia que Josué ia passar pelo Jordão. Deus sabia que ele iria enfrentar as muralhas. Deus sabia que lá na frente iria enfrentar o povo de Ai. Deus sabia ou não sabia? Sabia. Deus sabe o que você está enfrentando, o que você vai enfrentar. Deus sabe o que eu passo, o que eu vou passar. Então ele está dizendo, ó, busque força e coragem. Agora, irmão, se eu e você rejeitar, misericórdia, não rejeita a palavra não, a palavra está vindo como uma orientação. Se a gente atentamente ouvir a voz de Deus, nós vamos ser bem-sucedidos, tá? Deus quer que a sua igreja, a igreja eu e você, busque nele força e coragem. Fique em pé, vamos orar. Deus abençoe você das redes sociais.